Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Linfotube. Meu nome é Leida Calegari, doutora em Ciências, e hoje nós vamos falar sobre as células apresentadoras de antígeno, ou APCs. Isso dará base para a gente prosseguir com a discussão sobre as três últimas células, que são linfócitos T, linfócitos B e células NK. Bom, de forma geral, todas as células do nosso corpo, nucleadas, elas podem apresentar antígenos, uma vez que elas expressam MHC de classe 1, ou seja, elas são capazes de apresentar antígenos para linfócitos T CD8 positivos. Entretanto, algumas células se especializaram nessa função. Essas células que se especializaram na função de apresentar antígenos, nós chamamos de APCs profissionais, ou células apresentadoras de antígenos profissionais. São elas, então, célula dendrítica, macrófago e linfócito B. São ditas APCs profissionais porque, além de expressarem a proteína MHC de classe 1 na sua membrana, elas expressam também a proteína MHC de classe 2. Todas as outras células expressam apenas MHC de classe 1. E o que é então, MHC de classe 1 e de classe 2? São proteínas muito importantes no processo de rejeição a transplantes e que servem para apresentar pedaços de antígeno ao linfócito T. Veja essa figura, Aqui a gente está vendo uma APC apresentando por meio da sua proteína MHC um pedaço de uma bactéria, por exemplo, ao linfócito T. Cada proteína MHC de classe 1 ou de classe 2 apresenta antígeno para um linfócito T diferente. Nesse exemplo aqui, o MHC de classe 1 está apresentando antígeno para linfócito T CD8 positivo, enquanto que, nessa outra figura, o MHC de classe 2 apresenta antígeno para um linfócito T CD4 positivo. E o que será que é linfócito T CD4 positivo e linfócito T CD8 positivo, A gente já falou um pouquinho dele anteriormente. Você lembra dessa figura que nós vimos na aula introdutória às células do sistema imunológico? Pois é, a partir de uma célula-tronco hematopoética, nós conseguimos produzir linfócitos T, e estes linfócitos T, eles se diferenciam em linfócito T CD4 positivo ou linfócito T CD8 positivo. Mas isso vai ser assunto para uma outra aula, é só para você ter uma noção do que quer dizer ser CD4 positivo e ser CD8 positivo. Quer dizer que esses linfócitos T têm uma proteína na sua membrana, que chama CD4, e o outro tem uma proteína chamada CD8, e isso, gente, faz toda a diferença. A gente vai ver um pouco mais para frente, Então, a gente pode concluir aqui que a célula dendrítica, macrófago e linfócito B são APCs profissionais porque elas apresentam antígeno tanto para linfócito T CD8 quanto para linfócito T CD4 positivo. E onde é que isso ocorre, A célula dendrítica, ela apresenta antígeno para linfócitos T nos gânglios linfáticos. Os macrófagos apresentam antígenos nos sítios da infecção, enquanto que os linfócitos B apresentam antígeno aos linfócitos T, tanto nos gânglios linfáticos quanto no baço. Outra coisa importante é que a célula dendrítica apresenta antígeno para linfócitos T virgens, ou seja, que nunca reconheceram especificamente o antígeno, Isso porque o local para onde essas células dendríticas são direcionadas, nos gânglios linfáticos, são locais ricos em linfócitos T virgens. Bom, macrófago apresenta antígeno para linfócitos T efetores, ou seja, linfócitos T que já foram ativados anteriormente e que, por isso mesmo, já estão no sítio da infecção, enquanto que linfócitos B apresentam também para linfócitos T efetores. Gente, células dendríticas, elas induzem o linfócito T CD4 positivo a se diferenciarem em tipos diferentes, a se diferenciarem em linfócito T
TH1, TH2 ou TH17. Cada um desses tipos de linfócito T vai apresentar uma função diferente, uma função importante dentro da imunidade adquirida, mas a gente vai ver isso depois. Macrófago, ao apresentar antígeno aos linfócitos T efetores no sítio da infecção, faz com que o linfócito T seja ativado e assim o linfócito T pode ativar o macrófago. Então é uma via de mão dupla, né? O macrófago estimula o linfócito T, que estimula o macrófago. A mesma coisa então em relação ao linfócito B, também é uma via de mão dupla, né? O linfócito B apresenta antígeno para linfócito T CD4 de modo a ativá-lo, e então o linfócito T estimula a ativação do linfócito B, que passa a conseguir produzir anticorpos contra proteínas. Isso também vai ficar mais claro em outra aula aqui no Linfotube. Então, só para relembrar, célula dendrítica é uma APC profissional que apresenta antígeno para linfócitos T virgem nos linfonodos. Macrófago também é uma APC profissional que apresenta antígeno para linfócitos T efetores nos tecidos, no sítio da infecção, né? E linfócito B, também APC profissional, apresenta antígeno para linfócitos T efetores nos linfonodos e também no baço. E como será que essas APCs conseguem apresentar o antígeno então, né? Os macrófagos, assim como as células dendríticas, né, possuem nas suas membranas plasmáticas uma proteína que atua como receptor para a ligação ao antígeno. Eu vou mostrar somente as figuras relativas à célula dendrítica aqui para não ficar repetitivo, né? É a mesma coisa para o macrófago. Esse receptor que vocês estão vendo aqui, né, expresso na membrana da célula dendrítica, ele não possui grande especificidade e ao encontrar um antígeno que se encaixa nesse receptor, a célula dendrítica então se liga a ele e faz a fagocitose, levando esse antígeno para o seu interior. Então, um tanto de lisossomos, que são organelas ricas em enzimas digestivas, como a gente já viu antes, né? Esses lisossomos se fundem à vesícula contendo o antígeno, que era antes chamada de fagossomo, e agora a gente passa a chamar de fagolisossomo. Ocorre então a digestão desse patógeno, gerando um tanto de pequenos pedaços de peptídeos, né? E esses peptídeos serão ligados a proteínas apresentadoras, o MHC, né, de classe 2, que serão então expressos na membrana da APC, apresentando o antígeno para o linfócito T CD4 positivo. Já para o linfócito B a história é um pouquinho diferente, né? Vamos ver como é que acontece. O receptor do linfócito B, ao contrário do que acontece com macrófago e célula dendrítica, é um anticorpo. E este anticorpo possui alta especificidade. Lembra que a gente viu que o receptor da célula dendrítica e do macrófago era um receptor de baixa especificidade? Aqui no linfócito B a gente está vendo que o receptor é uma molécula de anticorpo e esse anticorpo tem altíssima especificidade, ou seja, ele só se liga àquele antígeno que se encaixa perfeitamente. O antígeno, junto com o anticorpo, é então englobado, a vesícula fagossômica se funde com os lisossomos, digerindo o patógeno e gerando muitos fragmentos derivados do patógeno, muitos peptídeos, né? Esses peptídeos são apresentados via MHC de classe 2 ao linfócito T CD4 positivo. Aí você deve estar se perguntando, mas e sobre a apresentação de antígeno via MHC de classe 1 aos linfócitos T CD8 positivos, né? Eu só falei do CD4. É porque essa via é um pouco mais complexa e a gente vai falar dela em outra aula, porque o assunto aqui é falar da apresentação de antígeno em si, e então a gente vai aprofundar mais em outra videoaula. Bom, resumindo então, quando uma APC apresenta antígeno para o linfócito TCD4, ela o faz por meio de uma proteína de membrana, que é chamada de MHC de classe 2, que se liga a um fragmento do patógeno, né, um peptídeo, e o apresenta para vários linfócitos T
até encontrar um linfócito T que tem em sua membrana um receptor de linfócito T, um TCR, que se encaixa perfeitamente naquele antígeno. Essa proteína CD4 aqui é, na verdade, um correceptor, que também se encaixa no MHC de classe 2 para facilitar a ativação do linfócito T. Quanto ao linfócito T CD8 positivo, quando uma APC apresenta antígeno para o linfócito T CD8 positivo, ela o faz por meio de uma proteína de membrana, que é chamada de MHC de classe 1, que se liga a um fragmento do patógeno, um peptídeo, e o apresenta para vários linfócitos T, até encontrar um que tem em sua membrana um receptor de linfócito T, um TCR, que se encaixa perfeitamente também naquele antígeno, é a mesma coisa, Essa proteína aqui, CD8, é também um correceptor que vai se encaixar no MHC de classe 1 para facilitar a ativação do linfócito T. Várias outras moléculas estão envolvidas nesse processo de apresentação. O reconhecimento de antígeno para ativação do linfócito T e da APC são processos mais complexos, e a gente vai ver em outra videoaula. Bom, era isso então que eu queria falar sobre células apresentadoras de antígeno. Eu deixo aqui a lista de materiais que eu utilizei para preparar essa videoaula. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no Linfotube, deixe suas dúvidas, deixe seus comentários, clique no like, ative o sininho para você ficar sabendo quando eu fizer novas postagens, Siga o FVJM nas redes sociais. Não se esqueça de assistir aos demais vídeos sobre células do sistema imune aqui no Linfotube. Obrigada e até a próxima!